Olá, bom dia. Iniciando aqui a reunião de pauta, nós tivemos um probleminha técnico, mas agora sim vamos para o programa de hoje, desta quinta-feira, dia 14 de janeiro. Bem, rapidinho, antes de a gente começar a nossa pauta, gostaria de lembrar os companheiros de curtir e compartilhar o nosso link. Isso ajuda na divulgação do nosso programa, da nossa TV, e também pedir aí a contribuição dos companheiros com super chat, super sticker. Quem não é membro, torne-se um membro para garantir uma renda aqui para nossa TV, que é independente e revolucionária e precisa aí do apoio de quem apoia, né, uma imprensa como a nossa para se manter e também trazer cada vez mais melhorias aqui para o nosso canal. Bem, eu sou Isadora Dias, apresentadora do Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9, junto com a nossa companheira Marília. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui ao Reunião de Pauta. É um prazer estar aqui de volta no programa. Sempre dando os recadinhos aqui da manhã. Também a gente convida todo mundo a se inscrever na Universidade Marxista, que terá a sua quarta aula no dia de hoje, quinta-feira. A gente está tendo aulas todas as terças e quintas às 7 da noite. E hoje ainda dá tempo de se inscrever. Você pode entrar ali em universidademarxista.pca.org.br e se tornar ali um membro da Universidade Marxista, na qual você vai ter acesso não só ao curso presencial, não só ao curso, como também à enciclopédia marxista e a série de verbetes ali que a gente tem sobre o tema que está sendo explicado, né? Então a gente não só tem as aulas, mas também a gente produziu uma série de outros materiais para facilitar aí o estudo. Lembrando também que nesse domingo a gente vai ter a primeira aula, o primeiro grupo de estudos, né? A gente vai separar as 1.000 pessoas que estão assistindo ao curso em grupos de estudo aí, em diversos grupos de estudo monitorados pelo próprio partido para tirar dúvidas e tudo mais. Bem, dá tempo de se inscrever, então se inscreva, é baratinho, só R$ 100. Você vai ajudar aí a financiar a luta daqui no começo do ano. Né? Bem, eu acho que esses são os recadinhos, né, Isa? A gente pode passar aí para as notícias de hoje. Exato, Marília. E, bem, como de costume, vamos comentar aí a questão da pandemia, atualização dos números, tem aí umas atualizações sobre a situação da vacina, e eu devolvo para você, Marília, nos atualizar aí com os números e iniciar o debate sobre a pandemia. Exatamente, a gente, como de costume, né, a gente vai anunciar aqui os números da pandemia. Eu acho que é importante dizer que o Brasil apresentou 1.223 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. 1.283, na verdade. Novas mortes pela pandemia nas últimas 24 horas, passando aí de 206 mil mortos pela pandemia. Lembrando que são os mortos confirmados, né, por causa da mortalidade pela pandemia. E a gente tem aí, nessa situação de gravidade, quer dizer, em que todos os estados, nenhum estado no Brasil tem uma redução do número de casos, pelo contrário, a maioria dos estados está com uma elevação do número de casos, inclusive aí já anunciando uma nova variante do coronavírus aqui no Brasil, detectada no Amazonas. Então a gente já está vendo uma série de variantes aí no Amazonas, daí tem a variante do Reino Unido, daí tem a variante do Japão, quer dizer, uma série de variantes do coronavírus em torno do mundo, que a gente vê nessa situação que se coloca a vacinação em nível internacional. Sobre a questão da vacina, eu acho que é importante a gente fazer um panorama geral, né? A gente, aqui no Brasil,
Aqui em São Paulo, especificamente, está sendo cogitado a Coronavac, que é a vacina chinesa, né? A gente também está cogitando em nível nacional a vacinação através da Pfizer, que é uma vacina um pouco mais cara, um pouco mais difícil de armazenar, ainda mais para o Brasil, que é um país quente. A Pfizer tem que ser armazenada a menos 70 graus, mas ainda assim é bem mais eficaz que a Coronavac, que, como foi falado aqui, ela tem apenas 50% de eficácia, e para você ter uma imunização efetiva da população, você teria que vacinar aí mais de 99% das pessoas. Né? Tá aí por que eles queriam obrigar todo mundo a se vacinar. E daí também a gente já tem a vacina de Oxford, que saiu agora no final do ano passado. É a vacina que estava sendo mais esperada e que finalmente, um protocolo, inclusive copiado da vacina da Sputnik, eles conseguiram atingir aí os 99% de taxa de imunização. É uma vacina um pouco mais barata, eles já estão comprando essa vacina produzida pela Índia. Já anunciaram que vai haver essa compra, mas ainda assim a gente estava comentando aqui que são 2 milhões de doses que vão ser compradas apenas. Além dessas vacinas, a gente tem a Sputnik, que foi a primeira que saiu. A Sputnik é a vacina russa, foi a primeira vacina a sair, a entrar em ação, né, ali na vacinação da Rússia, que foi o primeiro país também a iniciar seu processo de imunização. Os governos aí já estão pedindo que a Anvisa acelere o processo de concessão, né, de permissão de que a vacina seja usada aqui no Brasil. Então, a gente tem todas essas vacinas na discussão aqui da vacinação nacional, mas, como a gente já sabe, a questão essencial é a questão política, e também a gente já tem aí toda essa briga em torno da questão da vacinação para, como o próprio G1 falou, o Bolsonaro e o Dória estão aí correndo contra o tempo para ver quem que vai ter a primeira foto da vacinação no Brasil. E exatamente essa questão é essencial. Já foi anunciado também pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil que a vacinação nacional só vai começar quando tiver vacina em todas as capitais do país. Quer dizer, vai demorar um pouco ainda. Isso aqui no Brasil é um dos últimos países que está tendo o processo de vacinação iniciado, mas o processo é lento em todo o mundo. Como a gente comentou ontem, a própria OMS já destacou que ela tirou a cogitação de que em 2021 a pandemia teria acabado. Quer dizer, qual que é o critério que ela usa? Que 70% da população mundial tenha sido vacinada aí até meados de 2021, que tende a não acontecer. Bem, dadas aí as informações, passo a bola aí para a companheira Isa comentar. Acho que tá sem som. Pronto, desculpa. Bem, um comentário em relação aí à disputa para tirar a foto, a primeira foto tomando a vacina, prova, né, que é uma disputa política, né? Porque o Dória não tomou nenhuma medida para que o estado de São Paulo não fosse o que liderasse o número de mortes e contaminados. Então, ele não, essa demagogia com a vacina não é que essa preocupação com a vacina não é que ele está preocupado mesmo em evitar mais mortes, mas quer fazer demagogia. E o Bolsonaro, que até ontem estava fazendo campanha aí contra a vacina, agora que ele viu que vai pegar bem, né, tirar a foto aí, promover a vacina para alguns setores, então ele vai querer ir aparecer na foto, né? Bem, e eu vou acrescentar alguns comentários específicos sobre a pandemia. Em Manaus, nós temos um recorde de enterros em um único dia, com o sepultamento de 198 corpos. E nós sempre destacamos a questão aqui de Manaus, porque é a mais grave, né, do Brasil, e que aponta aí o que pode acontecer em outros estados. Lá foi a primeira região a ter o colapso
dos hospitais e também é apontada aí como a primeira região a ter o colapso no sistema funerário, né? E a gente vê que a situação está agravando mesmo, dado aí o número de sepultamentos. Bem, e mais uma notícia sobre a pandemia relacionada aí ao o reflexo, as consequências econômicas, né, da pandemia para os comerciantes. E no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, os comerciantes aí relatam que 82% dos empresários do centro apontaram aí uma piora significativa na demanda, né, por produtos e serviços em 2020. 57% dos empresários disseram que piorou muito a situação, enquanto que os outros 25% informaram que piorou a demanda e para apenas 4% afirma aí que teve uma melhora na procura dos produtos e serviços e apenas 0,7% dos empresários ouvidos informaram que tiveram uma melhoria significativa. Bem, eu destaco essa notícia porque a gente vê aí que durante a pandemia as pequenas empresas, né, tiveram muita dificuldade de se manter durante o período do isolamento, justamente porque o governo destinou muito mais dinheiro para os grandes capitalistas do que para as empresas menores, para essas empresas que inclusive empregam muitas pessoas. E aí eu gostaria de destacar, porque essa notícia que está apresentada pela CNN, no final, a matéria traz que os empresários consideram aí que piorou por conta do aumento do comércio informal. Então, assim, não é uma culpa do governo que não auxiliou as empresas, que não auxiliou a população para que também a população mantivesse aí o seu consumo, mas aí a culpa seria dos comerciantes informais, que na verdade, esses comerciantes informais não são nada menos do que trabalhadores que ficaram aí sem emprego durante a quarentena e tiveram como única maneira de sobreviver durante o período vender coisas ilegalmente, né? Então, a gente vê que isso é até uma desculpa aí fascista para culpar os trabalhadores da própria desgraça que os capitalistas são responsáveis por fazer. Bem, acho que pandemia, a companheira Marília iniciou bem o tema, e acho que se você tiver algum comentário, Marília, sobre essas notícias, senão a gente pode já entrar no tema principal aí, sobre a greve dos caminhoneiros prometida agora para o dia 1º de fevereiro. Eu acho que essa greve aí vem bem no sentido dessa última notícia que você colocou, né? Bem, então, só anunciando aqui para a gente começar o debate, está sendo aí sinalizada pela categoria aí dos caminhoneiros uma greve geral para o dia 1º de fevereiro. A categoria aí está reivindicando a questão do aumento do diesel e eles também estão muito revoltados aí com a questão do Bolsonaro, porque foi uma categoria aí que o Bolsonaro fez uma grande demagogia para receber apoio e eles apoiaram uma quantidade significativa, né, de trabalhadores dessa categoria apoiaram o Bolsonaro, com a esperança de que as promessas feitas em 2018 para encerrar a greve de 2018 fossem cumpridas, mas nada disso aconteceu. Então, dada aí essa revolta que tem na categoria, eles estão prometendo aí uma grande greve, inclusive uma greve maior do que a de 2018. Peraí que me fugiu o nome do... José Roberto Stringás, que ele é presidente da Associação Nacional do Transporte Autônomos do Brasil, ele que anunciou aí que promete ser uma greve maior do que a de 2018, devido aí à profunda insatisfação da categoria e também há 70%, pelo menos 70% de trabalhadores
de caminhoneiros apoiando a greve. E a greve também, como ele anuncia aqui, está tendo apoio da população, porque com o aumento do diesel, né, com o aumento dos custos do transporte, isso aumenta consequentemente também os produtos de uso da população geral, principalmente alimentos, enfim, produtos aí essenciais para a população. Então, a população também apoia essa greve. E, bem, antes de passar para a Marília, eu só gostaria de comentar que a gente pode ver aí uma, um ataque, né, à categoria, até mesmo por setores da esquerda, né, da mesma maneira que a gente viu em relação à greve dos Correios, de falar, né, que bem feito para eles que apoiaram o Bolsonaro, então está merecido todos os problemas que eles estão passando e tal. E antes de que apareça já essa polêmica, até agora eu não vi muita coisa assim. Eu cheguei a ver algumas outras vezes alguns comentários nesse sentido, mas a gente, toda vez que um setor de trabalhadores está insatisfeito com o governo, principalmente o governo Bolsonaro, que é um governo aí que está atacando toda a população, nós temos que apoiar aí a greve, apoiar as reivindicações desse setor, que, como eles mesmos apresentam, eles estão preocupados aí com uma questão que atinge toda a população. O aumento do diesel, o aumento do custo do transporte é passado aí para os consumidores, passado para a população. E isso já aumenta aí a inflação, aumenta a dificuldade da população de se alimentar, que agora já não tem mais auxílio emergencial, um monte de desempregado. Então, nesse sentido, a gente tem que apoiar aí essa greve, até porque, apesar aí de um setor, uma das lideranças do movimento de 2018 falar que não tem chance nenhuma dessa greve acontecer, nós vemos que tem uma preocupação do governo porque existe aí uma possibilidade de multa pesada se as estradas forem fechadas pela greve dos caminhoneiros. Então, com certeza, tem essa mobilização, tem essa indignação dentro da categoria e o governo vai tentar aí controlar, porque, não sei se todos os companheiros lembram, né, mas 2018 a greve dos caminhoneiros gerou uma crise aí muito grande no país. 24 estados mais o Distrito Federal ficaram paralisados por conta da greve, faltou alimentos em hospitais, faltou gasolina, enfim, criou toda uma crise. E imagina agora, a gente já está vivendo uma crise aí por conta da pandemia, por conta do aumento da pobreza. Uma greve nesse sentido é fundamental para, enfim, aumentar a crise aí e a população poder tomar medidas aí contra esse governo fascista. Bem, Marília, passo para você. Bem, acho que é importante a gente destacar, né, que toda essa questão da greve dos caminhoneiros envolve também a briga sobre o preço dos combustíveis aqui no Brasil, né? Isso daí a gente tem que destacar aqui há 3 dias, no dia 11 de janeiro de 2021, a CAD, que é a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, eles colocaram aí, eles fizeram uma série de declarações pressionando o governo, inclusive denunciando a Petrobras de protecionismo fiscal aí daqui da petrolífera brasileira, dificultando a comercialização do petróleo, dos refinos de petróleo importados aqui para o Brasil. Quer dizer, eles falam que a defasagem de preço do combustível, do diesel, ele seria de 0,31 centavos por litro, e a defasagem do valor da gasolina seria de 0,22, não, digo ao contrário, do diesel seria 0,22 centavos por litro. Quer dizer, toda essa finalmente é uma briga do imperialismo contra os interesses nacionais, né? Eu acho que é importante destacar essa questão porque a gente já vem, na época da greve dos caminhoneiros, em 2018, a gente comentou que essa questão do diesel, do valor
do combustível, ela colocava um impasse em torno do apoio dos próprios caminhoneiros ao Bolsonaro, porque eles consideravam que, finalmente, o Bolsonaro ia proteger a categoria tomando uma ação nacionalista, né? Quer dizer, de proteção do mercado nacional. Mas, na verdade, o que a gente vê é o que, de fato, impera na situação de golpe de Estado, são os interesses os interesses do imperialismo, né? Quer dizer, que inclusive deu golpe de Estado através de toda a crise em torno da Petrobras, que é exatamente o boicote nacional da produção de petróleo, com a tentativa aí de pegar o grande quinhão do mercado brasileiro, que é o quinhão aí do consumo de refinos de petróleo. É importante falar isso daí, porque nessa crise econômica internacional, o mercado brasileiro, que inclusive consome muitos derivados de petróleo, já que a gente tem como principal forma de transporte o transporte rodoviário, eles certamente vão querer aí que o Brasil, que é a colônia deles, consuma o petróleo deles, não o petróleo nacional. Tá aí a briga colocada. E na contramão, os caminhoneiros, que em grande medida vários deles são independentes, né, são autônomos, eles têm que pôr ali na conta do frete deles o aumento do diesel, que acaba tornando inviável aí a própria realização do frete, ainda mais com a enorme elevação aí dos preços. E, de fato, essa contraposição de vontades, né, de interesses, coloca aí essa questão da greve dos caminhoneiros. Eu acho que é uma questão essencial, que diz respeito, inclusive, ao fundamento, né, da luta anti-imperialista e tudo mais. Não que os caminhoneiros vão entender isso daí. A gente chegou a falar isso na situação da greve dos caminhoneiros de 2018. Tinha todo um setor da esquerda falando que era uma coisa direitista e tudo mais, era um golpe de Estado, aquelas coisas todas, só porque tinha caminhoneiro que era bolsonarista, né? Quer dizer, mas não tem nada a ver se o caminhoneiro é bolsonarista ou não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é o que eles estão fazendo ali. E, de fato, a defesa deles é a defesa do petróleo nacional, finalmente, dos interesses aí nacionais. Isso daí coloca também em questão o próprio início da luta agora em 2021, né? A luta não só contra o Bolsonaro, mas contra o golpe de Estado aqui no Brasil. Acho que é importante destacar isso nesse momento em que a Frente Ampla se coloca como na ordem do dia. Exato. Bem, e em relação, Marília, esse debate em torno da Petrobras, de fato, os caminhoneiros não sabemos, né, se eles entendem aí toda a questão do imperialismo, mas eles fazem críticas a como a Petrobras como ela é usada para gerar riqueza para poucos. Inclusive, a frase "a Petrobras não foi criada para gerar riqueza para meia dúzia, a Petrobras é nossa, tem que ajudar o povo brasileiro e o Brasil". É a frase aí do presidente dessa associação que está levantando aí a greve. Ele acrescenta: "Queremos preços nacionais para os combustíveis, com reajuste a cada 6 meses ou um ano. Essa é uma das maiores lutas nossas desde 2018 e até antes e até hoje". E eles esperavam, né, do Bolsonaro esse apoio em relação a essa reivindicação que até agora não teve. E como o Bolsonaro é um lacaio do imperialismo, com certeza ele vai beneficiar os capitalistas, beneficiar o interesse imperialista. Então, isso é importante. Toda greve, toda movimentação dos trabalhadores é importante para esclarecer para a população quem de fato está do lado deles, né? Porque com essa mobilização,
se muitos deles já estão totalmente decepcionados com o Bolsonaro, da maneira que acontecer a greve de agora, pode ser que de fato aí tenha totalmente eles rompam aí em relação ao apoio ao Bolsonaro. Então, por isso que, em todos os sentidos, nós temos que sempre apoiar a greve, né? Sempre apoiar a mobilização dos trabalhadores. E aí, só para destacar também, eles estão chamando uma assembleia geral para organizar essa manifestação. E eles estão usando as redes sociais, estão usando aí o WhatsApp, e né, nas mensagens que eles estão divulgando, eles apresentam aí a dificuldade que está sendo de promover esses fretes, né? Na mensagem fala que é necessário, por exemplo, uma viagem para Curitiba, de Curitiba para São Paulo, de São Paulo para Curitiba, 250 litros de diesel, que isso dá quase R$ 1.000. E aí eles estão tendo de lucro, né? Lucro não, né? Porque R$ 150 não dá nem para considerar lucro, né? Mas é o que sobra aí da viagem para eles poderem sobreviver. Então, tipo, é inviável, né, que essa categoria se mantenha dessa maneira. Então, vamos aí continuar acompanhando a greve, mas acho que esse tema encerramos, né, Marília? Acho que sim. Acho que a gente podia Bem, falar um pouquinho sobre a situação nos Estados Unidos, né? exato. Ontem foi aprovada aí pela Câmara dos Estados Unidos o impeachment do Bolsonaro, que agora encaminha para o Senado, certo? Só corrigindo o impeachment do Trump, né? Eles O que eu estão. falei? É Falei engraçado. Bolsonaro? Então, é engraçado, né? Porque quando o imperialismo quer, o negócio funciona, né? Em alguns dias, a Câmara foi lá e aprovou o impeachment do Trump. Nesse sentido, eles estão tentando tornar o Trump inelegível, né? Porque exatamente o impeachment ele se baseia numa incitação à violência, à desordem e tudo mais. Inclusive, com a nova lei antiterrorista que o Biden está propondo, isso aí é torna o Trump inelegível. E essa questão é essencial da perseguição contra o Trump. Eles estão declarando, destacando inclusive as contradições dentro do Partido Republicano, que de fato foi controlado pelo Trump agora nessa situação, né? Mais da metade do Partido Republicano são favoráveis ao Trump. Em destaque, a gente tem o fato de que o Trump se elegeu nas prévias do Partido Republicano com mais de 90% dos votos. E agora, nessa situação da perseguição aí contra o Trump, eles estão tentando aí, o Bush está tentando retomar o poder do Partido Republicano. Acho que essa é a questão essencial. Eu acho que essa questão como a gente já vem destacando, essa questão da perseguição contra o Trump mostra de fato que o imperialismo ele é uma ditadura, né? Porque nos Estados Unidos tem dois partidos essenciais, o Partido Democrático e o Partido Republicano. E o presidente do Partido Democrático, que é o Bush, ele foi lá e apoiou o Biden, que é do partido ao contrário, o presidente do Partido Republicano, que é o Bush, apoiou o Partido Democrático nas eleições contra o Partido Republicano, quer dizer, mostrando que de fato não há o setor essencial da burguesia aí tá toda conivente com todo esse golpe, o que é essencial para mostrar que de fato é uma ditadura, né? Não tem democracia. Quando a situação está contrária aos interesses deles, eles fazem qualquer coisa, eles vão rifar qualquer direito democrático, inclusive aí os direitos de falar e tudo mais. Em destaque também a questão da perseguição contra as redes sociais do Trump. Inclusive, é importante falar que a rede social que o Trump estava utilizando como alternativa aí na situação pelo fato que ele foi banido das outras, foi essa rede social aí tá sofrendo um embargo, digamos assim, dos algoritmos do Google e de outros setores aí
da internet. Quer dizer, mostra que também a internet é controlada pelos monopólios, pelo imperialismo, como os outros locais, né? Vai na contramão daquilo que costumavam dizer que a internet era a revolução ia vir da internet, porque a internet era muito democrática, não tem nada a ver. A internet é um reflexo também do mundo burguês, mundo imperialista que a gente vive, e só a luta de classes tem condições aí de se contrapor a isso. Bem, eu acho que a questão essencial do Trump, como a gente já falou, é a questão dos setores de base que apoiam o Trump, porque finalmente ele representa um setor aí ele representa um setor que finalmente está descontente com a dominação tradicional ali dos Estados Unidos, inclusive que é o setor que está sofrendo aí a maior parte da crise norte-americana, com um enorme número de desempregados, muita gente passando fome aí nos Estados Unidos, né? Ainda mais na situação da pandemia, que a gente tem que lembrar que os Estados Unidos têm um sistema de saúde privado e as pessoas precisam pagar aí para serem atendidas. Nessa situação, uma enorme quantidade de pessoas que não necessariamente são de extrema direita, ideológica e tudo mais, mas são setores que querem mudança, eles vão ali e apoiam o Trump, e finalmente toda essa perseguição ao Trump tende aí a aumentar essa crise, né, esse apoio desses setores em torno da extrema direita, né? Mostra também que a esquerda ela está muito atrasada ali nos Estados Unidos. A gente viu que a esquerda, inclusive, apoiou o Biden e tem apoiado essas medidas de perseguição contra o Trump. Não só a esquerda dos Estados Unidos, mas a esquerda nacional aqui do Brasil também. Mostrando que, quando se fala de direitos democráticos, às vezes alguns setores de direitos gostam mais de direitos democráticos que a própria esquerda, né? Que é uma coisa estranha. Bem, nesse sentido a gente vê aí que essa situação nos Estados Unidos, quer dizer, a polarização política e tudo, ela tende a se refletir no Brasil, já com a perseguição também contra o bolsonarismo e tudo mais, e, em geral, pela falta de uma ação enérgica da esquerda que se contrapõe aí a todas essas medidas, e, na verdade, promove uma alternativa de luta para os trabalhadores. A gente vê que quem ganha, quem capitaliza a política nesse sentido é a extrema-direita, que, como a gente já sabe, né, o Hitler, ele antes de ser empossado ali como no cargo de primeiro-ministro, ele foi preso. Quer dizer, o mesmo setor que prendeu o Hitler foi o setor que colocou ele no poder depois, porque esse setor não conseguia controlar a situação. Essa questão do Trump e do Bolsonaro é igual. Quer dizer, esse setor que está perseguindo agora o Trump e o Bolsonaro, se eles quiserem, eles vão lá e colocam o Trump e o Bolsonaro no poder, mostrando que eles não têm nenhuma coisa contra o fascismo, não tem nada a ver. Na verdade, o que eles querem é manter o controle deles da situação na forma que eles querem. Quer dizer, eles não estão defendendo os interesses do povo, pelo contrário, só a esquerda, só a luta independente dos trabalhadores pode fazer isso. Exatamente nesse sentido, a gente chama os companheiros agora em 2021 a lutarem pela candidatura do Lula em 2022. Né? Acho que essa questão é essencial. Nos Estados Unidos, a questão do partido, da falta de um partido operário é uma questão essencial, que determina, inclusive, essa questão da luta de classes no país. Né? Bem, e uma coisa que eu gostaria de destacar, né, que esses setores, além deles não serem de fato antifascista, eles podem, no momento, voltar a apoiar o Trump, ou aqui em questão, voltar ao apoio integral ao Bolsonaro, mas eles mesmos, a partir dessas medidas de censura, essas medidas ditatoriais de controle aí das redes sociais e dos movimentos sociais, aplicarem essas medidas contra o movimento popular de fato. Por exemplo, a gente já vê agora que a crise é com a base
da extrema-direita, com a base do Trump. Mas a crise tende a se intensificar para toda a população. Ano passado nós vimos mesmo manifestações do movimento negro contra as mortes dos negros pelos policiais. E eles atearam fogo em delegacia, atearam fogo em carros de polícia. Quem nos garante que depois essa lei contra o terrorismo doméstico não vai ser usado contra os movimentos populares? Porque a insatisfação é com o regime. E o Biden, ele não representa aí o avanço dessa luta dos oprimidos. Pelo contrário, ele foi colocado aí a partir do discurso de demagogia do identitarismo para manipular, para paralisar as manifestações desses setores. Mas a política de ataque contra esses setores vai continuar. A crise, toda a situação aí que nós vemos nos Estados Unidos, na crise econômica, vai manter aí a insatisfação desses setores. E aí, quando eles resolverem voltar aí às manifestações, toda essa repressão que nós estamos vendo contra o Trump, que até ontem, né, é presidente dos Estados Unidos, aliás, ainda né, o processo do impeachment não foi consumado, mas enfim, se até o presidente dos Estados Unidos está sendo aí alvo da censura do regime, né, imperialista, imagina o resto da população. Então, para a gente não faz sentido nenhum apoiar essas medidas, apoiar aí o controle total das redes sociais. Logo menos a gente vai ver que se um líder do movimento dos negros chamarem aí para uma convocação, incitar aí a queima mesmo de delegacia, de carro de polícia, ele mesmo poderá, então, ter todas as suas redes sociais banidas e até mesmo ser preso, né? A gente não sabe o que essa política pode representar aí para a população no geral. Bem, estouramos aqui um pouquinho o nosso tempo, mas eu queria rapidamente agradecer os companheiros que estiveram aí conosco no programa, agradecer e desejar um bom dia para a companheira Cecília Maria, para o companheiro Gant, Just Gant, ele está agradecendo aqui as lives, nos parabenizando, ele disse aí que quer se engajar em estudar o trotskismo, então eu reforço o convite para ele, se não tiver inscrito, se inscrever na Universidade Marxista. Será um curso enriquecedor para entender, inclusive, a política, o trotskismo, né? Arthur Freitas também está aqui, bom dia. Elizabeth Novi, companheira Carla. Desta vez eu consigo. O perfil sou eu, Luan Rocha. A companheira Vera Araújo relatou que está com problema para acesso ao curso. Eu peço para ela entrar em contato com o número de telefone da SORG, ele está aqui na descrição do vídeo, e também eu vi que a companheira Elizabeth Novi respondeu para ela com o número. Então, entre em contato conosco, informe o seu e-mail que a gente vai verificar a questão da sua inscrição. R. Locatelli também está aqui, bom dia, companheiro. Santi Lula. Silva Mirro. É isso. Bem, muito obrigada aos companheiros e muito obrigada, Marília. Voltamos amanhã, certo? Obrigada, Isa. Obrigada a todos aqui que assistiram ao Reunião de Pauta e até amanhã. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Hoje tem aula ao vivo da Universidade Marxista. Não percam e continuem ligadinhos na CA TV.